Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e todas por esse e lembrar assim, né, só me desculpar por esse problema novamente. Queria também agradecer ao Centro Loyola e toda a equipe, a produção. E só lembrando, o que vocês viram aí foi uma parte lá do meu ateliê, aqui em Nova Iguaçu, e eu tive contato quando eu soube que a Mônica Almeida, né, que ela trabalhava aí no Centro Loyola, e aí eu comecei a conversar com ela, porque o meu trabalho, tanto do mestrado quanto do doutorado, falava sobre espiritualidade. E eu tinha conseguido um livro, me chegou, que eu também assim, foi quase que uma relação misteriosa, esse livro que era Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio. E aquilo assim me despertou uma curiosidade, eu já vinha trabalhando com essas questões espirituais, e quando eu soube que ela trabalhava, eu comecei a fazer, ela sempre me manda textos, e depois, por essa conversa que a gente tem, é que surgiu essa possibilidade da gente falar, né? Então, eu vou dividir aqui o trabalho, eu vou fazer um breve, assim, uma questão que seria técnica da questão da arte em si, o que eu, né, eu penso de arte, que é bem pouco, e a arte relacionada com a criação, e depois eu vou falar sobre os artistas, e, por fim, não sei se... Por favor, só queria saber... Está certinho, Júlio. Tá. Então, vamos lá. É que acabou que com essa coisa eu fiquei um pouco nervoso, mas já estou me acalmando, desculpa. Tem essa... Eu abro essa palestra aqui com essa frase que eu acho interessante do Godard, que ele diz que a cultura é norma e a arte é exceção. E é próprio da norma matar a exceção. Ou seja, eu fico pensando aqui nele, já botando umas ideias, né, interpretando o que ele fala, o que é a arte para ser exceção. Eu diria que a arte é um processo de criação, né? Eu acho que é assim, e a inovação, a imaginação, deixa eu ver aqui como é que eu passo agora aqui para sair para o outro slide. Desculpa. Então, inicialmente, a gente pensa assim, por que existem coisas no mundo e não existe nada? Tá? Isso é uma coisa assim que sempre intrigou o homem, imaginar, né? Por que as coisas não são vazias? Então, partindo do princípio que existem coisas no mundo, né? A gente parte, então, quando a gente olha para o... Vamos tomar como referência o céu, né? O cosmos, e isso já tem uma ideia de quando a gente pensa no cosmos, a gente tem a contrapartida, o caos. E o que significa isso? Porque quando a gente olha, e aqui eu botei esse desenho, porque um seria o espaço vazio, não tem nada. O outro seria esse espaço que a gente chama de caos, que quando a gente olha, a gente não consegue identificar nada nele, né? E quando a gente olha para o cosmos, a gente identifica que existe uma ordem. Ou seja, a gente tem os planetas que giram em torno do Sol, né? E eles fazem uma questão lógica que a gente interpreta, e o Sol pertence, né, a questão da onde a Terra e o Sol estão inseridos, ele também vai para a Via Láctea, e a Via Láctea faz parte toda de uma estrutura, e que, quando a gente olha, a gente identifica algum tipo de estrutura, como, por exemplo, a gente sabe que um cometa, quando ele passa, a gente consegue identificar exatamente até a hora que ele vai voltar, o segundo que ele vai passar novamente para a Terra. Então, a questão que vem é isso. Quem ordenou dessa maneira, né? Por que ele é ordenado? Isso é uma questão que vem desde os gregos. Eu acho que a física hoje ela também pergunta isso, né? Por que as coisas são dessa maneira? E aí isso sempre cria uma relação, né, que leva a gente a pensar da onde surgem essas coisas. Eu acho que, se a gente pensar num sentido quase bíblico, né, de que antes era um nada e Deus cria o céu e cria a terra, e aí vem esse momento novamente que é da criação, né? Ele cria, né? Então,
E na arte, eu trouxe aqui um esquema, e esse é o último esquema que a gente vai começar a trabalhar, tá? Assim que é uma questão mais teórica, porque quando a gente fala de obra de arte, e quando eu falo de obra de arte, eu falo assim pode ser uma peça, o cinema, o teatro, né? O cinema, um livro, uma pintura, uma escultura, tudo isso eu considero obra de arte. Tá? E o que envolve a obra de arte? Eu acho que tem 3 elementos básicos que vão compor uma obra de arte. A gente pega ali a primeira estética, que seria o acordo entre partes, né? Porque quando a gente pensa a estética e a beleza, né? Os gregos eles diziam que a beleza ela agrada moderadamente a alma, mas a gente sabe que o que é belo hoje, se a gente pensar, por exemplo, na moda que foi lá em 1980, né? Do século passado, hoje em dia a gente acha estranho, né? Então a gente sabe que a questão da estética ela muda muito, mas que ela está presente na obra de arte, né? No começo, a arte africana, que as esculturas africanas, as pessoas tinham uma certa estranheza quando viam, hoje já não tem mais. E um exemplo que eu acho que é bem comum é a gente pensar, por exemplo, no impressionismo. O impressionismo, quando ele começa com o Salão dos Recusados, porque eram obras que tinham sido recusadas, né? Que eram artistas impressionistas, e hoje, naquele momento que ela foi difícil de ter uma aceitação, hoje eu acho que quando a gente pensa em pintura, a gente pensa, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça são os artistas impressionistas, né? A gente pensa no Van Gogh, o Cézanne, todos eles começam dentro da linha impressionista, mas que a gente vê como é que pode, né, que num determinado momento houve essa rejeição e depois houve essa aceitação. Então, isso é uma coisa comum da estética e da obra de arte. O outro ponto que a gente vê que está presente também na obra de arte é quando a gente chama da própria arte. E o que é arte? Né? Que a gente bota ali, produzir de acordo com a reta razão. Ou seja, tudo que é produzido de uma forma diferenciada ou com uma certa técnica, a gente considera que é arte. Não a obra de arte em si, no seu conjunto, tá? Mas tanto é que a gente fala assim, aquele cozinheiro é um artista, um marceneiro também é um artista, e a gente vai vendo por quê. E geralmente, quando a gente vê isso, é porque ele consegue executar aquela profissão que ele trabalha ali com uma certa maestria. Mas aí vai entrar o elemento que eu acho que é mais importante para mim, né, quando a gente pensa nessa questão da obra de arte, que é a criação. E eu coloco ali a criação como uma experiência contínua, né? E tem uma coisa que, assim, às vezes, quando a gente pensa da arte, tem pessoas que têm uma facilidade maior em executar, às vezes, o cara musicalmente, né? Ele pode ser um excelente marceneiro, às vezes também na cozinha, ele tem uma prática melhor, isso é uma habilidade que a pessoa tem, e às vezes um tem melhor do que o outro. No caso da criação, eu acho que ela é uma manifestação humana que ela é democrática. Todo mundo é criativo. O único problema que a gente vê nesse sentido é de que forma a gente trabalha essa criação e o entendimento que a gente passa a ter do processo de criação, sabe? E aí é que vem essa história que eu penso assim, né? Por que tem pessoas que resolvem caminhar para o lado diferente que está todo mundo caminhando? Pensar de maneira diferente, né? E como que isso é importante? Quer dizer, de uma certa maneira, a gente entende que isso se manifesta muito mais na arte, mas a criação ela acontece em qualquer área do conhecimento humano também. E aí, eu estou abrindo aqui, porque o que eu acho bacana da arte é que não existe uma competição. Sabe? Não dá para a gente dizer quem foi o maior artista do mundo, né? Quem foi o maior artista do século, o maior artista da década. Eu acho que isso não convém, isso é uma coisa que eu vou procurar explicar aqui, que depende da forma com que a gente constrói esse pensamento. Né? E eu antes de fazer arte, eu
né, de fazer pintura, eu comecei a estudar arquitetura, e é uma disciplina que eu acho fantástica. E a primeira pessoa que me chamou muito atenção na arquitetura foi o Brunelleschi. Tá? Essa daqui, e a imagem que a gente tem ali do Brunelleschi, né, que é a catedral ali da Santa Maria del Fiore, que eu acho que ela é o símbolo do Renascimento, né? Quando a gente pensa, olha o tamanho dela. E ela foi a cúpula, a maior cúpula construída até então. E ela acho que demorou ainda, assim, mais quase uns 300 anos, sendo a maior cúpula construída até então. E eu sempre falava assim, mas por que o Brunelleschi, por exemplo, não tem um nome tão forte como tem o Leonardo da Vinci? Sabe? Então, quando a gente pensa no Renascimento, a gente pensa muito mais no Leonardo da Vinci do que no Brunelleschi. E a minha questão, assim, é que nem eu falo, a gente fica pensando contra, né? Eu ficava assim, mas por que Leonardo da Vinci é considerado assim o maior, né? Eu queria que alguém colocasse uma questão que me justificasse, que falasse assim, não, isso realmente é importante, né? Faz com que ele é uma pessoa que tinha sido escolhida. Porque quando eu olhava, inclusive, para a Mona Lisa, ela tem uma série de um enigma ali, mas era da época também, os artistas, os pintores, e todos eles, Brunelleschi, assim, o campo da área dele era engenheiro, também pintava, fazia escultura. Era uma condição natural da artista da época ser trabalhar em diversas coisas ao mesmo tempo. E aí, uma das coisas que me impressionou no Brunelleschi é que, para ele fazer essa cúpula, que foi assim uma estrutura de engenharia, eu até aconselho de dar uma olhada, ele teve que desenhar e fazer, vamos dizer assim, os guindastes para erguer essas pedras a uma altura muito grande. E aí, deixa eu passar aqui o slide. E aqui tem os desenhos deles também. Olha, outra coisa do Brunelleschi é que ele, assim, toda a noção de perspectiva que a gente tem até hoje, que essa perspectiva científica começa com Brunelleschi também. Ele é o responsável. E aí eu sempre ficava perguntando, mas por que então Leonardo alçou esse nome tão grande? Porque há um negócio, uma história interessante, é que Leonardo da Vinci ele passa no canteiro de obras de quando ele está fazendo a Santa Maria, e ele fica impressionado com as máquinas que o Brunelleschi tinha desenhado, e o Leonardo vai trabalhar também em cima desses desenhos para ver como é que um inspirava o outro. Esse aqui também são os desenhos do Brunelleschi, e que a gente vê que tem uma certa semelhança para quem conhece os desenhos do Leonardo, né? E aí eu sempre perguntava, mas então, aonde está essa diferença, né? E aí vem a história do Leonardo, a figura dele aqui, mostra também um desenho de perspectiva do Leonardo, a gente vê que tem uma semelhança, né? E aí é nesse sentido que eu quero entrar, que quando a gente pega esse modelo, que é o seguinte, que Leonardo ele foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro ser humano, né, que concebeu o corpo humano transparente. É como se ele olhasse para o corpo humano, um olho de raio-x, e ele começa a decupar a figura humana, né? Então, a gente vê aqui nesse desenho da esquerda que ele está trabalhando toda a parte da musculatura, tá? Aqui ele começa, né, da direita, ele está pegando ali a corrente sanguínea, o coração, a parte da estrutura óssea. Aqui também, né, tem o desenho da estrutura óssea. Esses desenhos são muito interessantes, porque eles não são a carvão, nem grafite, é uma técnica que eles usam, que eles chamam de ponta metálica, que é um bastão metálico que desenha, ele prepara o papel, então só isso já dá assim, uma textura muito bonita. E a gente vê aqui também nessas figuras que ele concebe, é como se ele, naquele momento, ele entendesse que ele tem um olho de raio-x, vamos dizer, naquela época, né? Então, isso Brunelleschi não fez. Isso nenhum artista na época pensou nisso, que eu acho que
era como se fosse assim, imaginar uma coisa que estava muito mais além do tempo dele, que a gente só foi ver agora e entender o corpo dessa maneira, sabe? E aí foi quando eu pensei assim, não, isso aí é uma justificativa boa, de que a grandiosidade do Leonardo ele está nesse sentimento de perceber algo que foi mais além, ou seja, a questão da criação, né? Como é que ele concebeu essa história e por que, novamente, que eu estava falando, que sempre me intrigou, por que tem pessoas que saem da norma, né? E isso é importantíssimo, porque se a gente pegar as abelhas, eu acho que desde que a gente conhece, ela faz, que é fantástico, as colmeias, com a mesma lógica, com a mesma coisa, elas, né, assim, a estrutura, e ela é uma utilitária, ela resolve todos os problemas. Mas a gente não se torna abelha, porque cada vez que a gente constrói algo, a gente inova, sabe? A gente usa esse processo que bota aí da imaginação, da criação, do sonho. Então, eu acho essa questão assim muito interessante. E aí eu trouxe no caso do Leonardo e do Brunelleschi, e aí eu quero trazer aqui uma história também, que é um meio técnico, né? Mas é a respeito da escultura. Eu trouxe aqui uma imagem que é uma escultura chinesa, uma escultura egípcia e uma grega aqui do lado, né? E a escultura, durante muito tempo, a gente entendia que o processo da escultura, para a gente construir uma escultura, ela acontecia pelo que a gente chama de subtração. Ou seja, a gente pega a pedra e começa a tirar da pedra, vai tirando, vai retirando, vai retirando, até fazer aparecer a imagem, né? Que nem a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma escultura do Michelangelo e mostra, vamos dizer assim, o meio do caminho da escultura. Porque o Michelangelo é interessante que ele dizia que ele libertava as figuras de dentro das pedras. Elas estavam lá, então o que ele fazia era libertar, né? Então, quando a gente olha aqui esse trabalho, a gente vê também de como é que se dá o processo que a gente vai falando por subtração, porque a gente vai retirando e vai fazendo a imagem aparecer, né? Esse processo de subtração é dito que assim a primeira manifestação artística do homem teria sido a escultura, porque é no momento que ele começa a lascar a pedra para fazer a ponta de lança, né? Então a gente vê que esse é um processo que já vinha caminhando com a gente assim durante muitos, né, 50 mil anos, talvez, né? O segundo processo de escultura, que já vai ser aí uma coisa mais recente, ou seja, até praticamente o século XX, quando a gente pensava na escultura, a gente pensava nesse processo de subtração, né? No século XX, aí, junto com o modernismo, começa a haver o que a gente chama de processo de adição, que é muito mais por causa da solda também, né? Então, a gente leva um tempo muito grande para mudar esse conceito de como é que a gente trabalha, né, a escultura, né? Então, durante, vamos dizer, uns 5.000 anos que a gente tem vindo lá desde os gregos, a gente identificava dois processos de escultura, que seria do processo da subtração e do processo da adição. Aí vem um brasileiro que eu acho que é muito interessante aqui o trabalho dele, que é o Amilcar de Castro, que ele vai fazer o quê? Ele muda, e aí é importante porque a gente tem a essência e a forma, tá? Ele muda com essa essência da escultura, que não é mais nem por adição, nem por subtração, mas que seria no processo de recorta e dobra. Ou seja, o que ele faz aqui com essa escultura é que ele pega essa chapa, né, corta com a solda e depois ele faz essas dobras, e aqui a gente dá para ver melhor. Tá? Aqui é o retrato dele, do Amilcar, né? Um escultor mineiro. Ele tem umas obras pelo Rio de Janeiro que eu acho que são importantíssimas, e às vezes a gente olha assim, mas eu gosto mais da escultura clássica, né? Aquela escultura que a gente já conhece como sendo do mármore, né? Mas veja bem, o que eu acho interessante nisso é como que durante quase 5.000 anos esse processo mudou muito pouco,
E ele foi responsável por esse tipo de mudança. Então, não é só o fato da gente, vamos dizer, admirar, depois eu passo a admirar, muito mais por conta desse ele mudar com a estrutura do que seria, muita gente chama isso da poética, né? Essa poética ela muda através simplesmente, e como é que ele constrói, simplesmente com uma execução muito simples, que é pegar a chapa, recortar e depois dobrar, e aí você tem um espaço que é criado, sabe? Ela pode ser também, porque está no início, então ela teria a mesma simplicidade de uma pedra, que vai ser a ponta da lança, né? Mas que depois a gente pode buscar outras complexidades também. Tá voltando. Ali é um outro trabalho. Eu procurei trazer uns trabalhos aqui que dê para entender que a questão ela é simples, mas é diferenciado, ou seja, se a gente não chama atenção de que isso é um círculo que foi recortado, às vezes a gente não se dá conta desse procedimento, né? Porque ele se torna um outro elemento e um elemento completamente diferenciado. Ele também foi ele vai mudar a diagramação do Jornal do Brasil, que não existe mais, né? O jornal físico, o Jornal do Brasil, mas aqui bem na esquerda a gente tem a diagramação antiga, como era do jornal, a primeira página até, e aí, quando ele começa a trabalhar, ele muda completamente. Isso foi um avanço, vamos dizer, né? Esse processo dele criar isso, que foi mundial, sabe? Isso aí e foi também interessante da parte do Jornal do Brasil, de aceitar que isso tenha sido feito e se tornou um marco, sabe? Assim, até mundial e muito mais aqui no Brasil. É porque o jornal não existe mais. E aqui do lado a gente vê que é uma liberdade mesmo de construção muito maior que a gente nem vê hoje, né? Porque a gente sabe, naquela época até o jornal era muito caro, né, para a gente anunciar. E você ter esses espaços vazios e privilegiar a arte, que eu acho, a arte nesse sentido da criação, né, eu acho que é bem interessante, nesse sentido que eu falo, que é um avanço que a gente tem social também. Né? E aí é que eu fui ponteando, né, saindo um pouco dessa relação da criação, nesse caso também tem muito a ver com Niemeyer, que é o que a gente tem aqui. É porque a gente tem o Niemeyer, ele é o seguinte, é porque a gente tem, assim, no mundo, quando a gente fala dos arquitetos modernos, a gente tem que é o Mies van der Rohe, o Le Corbusier e o Frank Lloyd Wright como sendo assim os marcos da arquitetura moderna. E eu sempre pensei assim, mas por que o Niemeyer não entra? Não precisam ser 3, né? Podiam ser muito mais, né? E eu acho que ele tem todo esse merecimento e olha como que ele muda a linguagem. Eu acho importante a gente trazer assim, porque ele é um arquiteto que ele foge um pouco desse pensamento que seria o moderno, porque ele continua muito ligado à estrutura barroca das nossas igrejas barrocas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou trazer, se a gente essa imagem que a gente tem aqui é ali da igreja de São Bento, no Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente entra, é claro, essa daqui de cima não é a igreja, essa de baixo é que é da igreja, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem uma estrutura, né? Quando a gente entra, para quem já foi, mas quem não foi, vale a pena a gente ir lá visitar a igreja de São Bento, que fica no centro do Rio de Janeiro. Então a gente entra, é aquela coisa assim toda escura, né? Parece que a gente está meio perdido ali nas trevas e vai andando em direção ao altar, e no altar ele tem um óculo, que é essa entrada de luz que ilumina o altar, então, simbolicamente, é como se a gente tivesse uma caminhada para esse divino. Né? Mas isso é uma estrutura que foi pensada. Ali em cima a gente também vê que eu acho que é a igreja de São Bento da Bahia, em que o processo também é o mesmo. Está vendo? A gente tem os corredores bem escuros, mas a gente tem um centro que é iluminado. E aí, o que o Niemeyer vai fazer? Primeiro, essa relação da curva. Quando a gente pega aqueles artistas, aqueles arquitetos que eu falei, todos eles trabalham muito com a questão da linha reta. Né? No caso do Niemeyer, que é a Catedral de Brasília,
olha que interessante que a gente está vendo a pessoa descendo. Para a gente entrar na catedral, a gente tem que descer por esse corredor, que seria um corredor muito parecido com esse que a gente vê lá de São Bento, né? Que é esse corredor escuro. Aqui a gente tem outra vista, ainda tem, que parece lá os passos, né, de São João del Rei, lá em Minas, né, que ficam os profetas aqui. Mas a gente, quando entra nesse corredor, a gente entra por esse corredor escuro também, quer dizer, estrutura, a forma, ela muda, mas a essência do barroco, ela continua presente. A gente vai andando até sair nessa cúpula de luz, né, e é impressionante essa peça que tem ali, que a gente sabe que é um anjo que está pendurado de concreto, né? E a intenção que ele tem é que ele flutua, né? Então, toda a linguagem que a gente chama do barroco, né? Que é essa teatralidade, isso que é uma tradição que a gente tem aqui no Brasil das igrejas barrocas e que tem a curva muito acentuada também, né? Uma questão proeminente, a gente vê no Niemeyer. Mas a história, como que ele faz isso, sabe? Como é que ele sai também, novamente, daquela tradição toda, né, que era do nosso barroco aqui mineiro, e entra numa proposta que é diferenciada, né? Um outro elemento que eu acho interessante também no Niemeyer é se a gente pensar no fuste, num capitel, né? Ou seja, aqui também a gente tem vários elementos de várias culturas em que ele simboliza o fuste simplesmente como isso que ela vem, né, como se fosse da árvore que sustenta uma nova casa. A gente sai das cavernas e vai morar. Para a gente morar, a gente começa a construir as nossas residências, a gente aproveita o tronco da árvore para poder fazer a casa, né? Então, simbolicamente, esse fuste ele sempre lembra essa relação do tronco da árvore. E aí, o que Niemeyer vai fazer? O sentido de estruturar, de segurar, né, essa base, essa laje, ela continua o mesmo. Mas olha como é que ele muda. Isso a gente vê que isso vem lá dos gregos. Isso eu acho também, sabe, sempre me impressiona, sabe, assim, e de pensar, né, que no brasileiro que eu conheci, né, de que era para mim conhecer o Niemeyer como se conhecesse o Brunelleschi, né, vamos dizer, porque a inovação que ele faz é uma inovação impressionante, porque ninguém tinha feito isso. E a gente tem que dar valor a essas pessoas que fazem essas inovações, sabe? Isso torna um marco também. Depois vão haver até repetições, mas até então ninguém tinha tido essa sacação, sabe? Por que eu não estico, sabe? E isso, novamente, eu trago essa ideia de que isso é que faz com que o ser humano seja um ser humano, por um lado, até bom, sabe? E que não tem nem como a gente fazer uma competição, porque eu acho que quando a gente faz o hall, a gente tem que fazer o hall das contribuições que esses artistas deram, né? Não é só achar que não, o maior deles todos, né, foi o... Por exemplo, aí eu trazendo aqui um caso de um pintor que é o Guignard, né, que eu coloco aqui, né, que o modernismo se manifesta na singeleza regionalista, né? Porque quando a gente pensa assim, o que é o movimento moderno, que é quando a gente começa a fazer um mergulho dentro a gente não precisa ter esse modelo que era um modelo estabelecido, né, como tinha no acadêmico, por exemplo. E aí, por que muda tanto? Porque a gente faz um mergulho interior. Lembrando que o Guignard ele ganha uma bolsa de estudo, vai estudar na Europa, e quando a gente ganhava uma bolsa de estudo é porque tinha um desenho acadêmico muito forte, sabe, dentro de uma estruturação. E ele, por opção, ele vai se voltar para uma tradição mineira, ele vai morar em Ouro Preto, sabe? E a gente vê que, aparentemente, a gente pode até colocar como se fosse dentro de uma tradição de um pintor ingênuo, mas não existe ingenuidade aqui, sabe? Existe uma objetividade no que ele está procurando fazer com a pintura, tá? Então, olha só, eu acho que eles são de um lirismo muito grande, né? Esses trabalhos. E
e quem olha pode até pensar. Eu sei que a questão não é essa, de dizer que estudou ou não estudou, porque eu acho que em arte mas o interessante é justamente isso, dele ter estudado e ter se voltado para esse tipo de representação, que era uma inovação também dentro do que seria a proposta modernista, né? E aqui também nós temos, eu acho, por exemplo, a gente tem, não falando nada mal aqui do Portinari, não, tá? Mas eu acho ele dentro do mesmo patamar assim, de importância, dentro da pintura, com tudo que ele traz, eu acho também que ele tem que ser assim na lista lá dos exemplos que a gente segue com pintura. Eu, como pintor, também eu sigo. Eu estou dando uns saltos que é só assim, fazendo um apanhado de como que a criação e da onde vem também, né, o que influencia. Eu vi aqui, no caso, eu estou trazendo aqui do Goethe, porque o Goethe ele foi uma pessoa que a gente entende mais como um escritor, né, um poeta, e ele, até eu achei essa expressão interessante, né, um polímata, que é aquele que aprendeu muito e cujo conhecimento não está restrito a uma área. Ele tinha um conhecimento vastíssimo. Tá? Eu acho que quando a gente lê lá o Goethe, né, que é o acordo que ele faz com... Ele quer ter esse conhecimento também, né? Ele quer conhecer e isso reflete na vida e na obra dele. E esse trabalho é interessante, que é uma teoria que ele lança, que ele chama aqui de uma planta arquetípica, né? Aí ele escreve uma entidade espiritual que não pode ser encontrada em nenhum lugar do mundo físico, mas manifesta-se parcialmente em cada planta individual. Ela é constituída exclusivamente de folha, pois para Goethe a planta é uma folha que está se transformando. Então, olha que interessante, porque ele sai da questão da onde a gente conhece, vai fazer uma pesquisa com as plantas, né? Procurar entender o que é isso. Aqui são desenhos dele, que eu acho muito interessante. E aí, o Rudolf Steiner, que vai ser o fundador da teosofia, ele escreve que, ao conceber o Pfanz, né, que eu não sei como é que pronuncia, Goethe reproduziu mentalmente o trabalho que a natureza realiza ao formar seres humanos. Era preciso ser tão cientista quanto poeta para executar tal façanha. Isso eu acho que é interessante, assim, de como é que às vezes, essa mistura dos conhecimentos faz com que a própria ciência ela tome um caminho diferente e que tenha essa relação com uma criatividade. Tanto é que o Rudolf Steiner, que vai ser, como eu falei, né, da antroposofia, ele vai trabalhar muito em cima das teorias do Goethe. Depois eles vão fazer, né, agricultura, tem colégio, em cima de um pensamento, mas que é um caminho completamente diferente que seria o caminho da ciência. Eu acho interessante isso, né, de trabalhar muito mais a questão da poesia, né, do que do lado científico, né? Eu trouxe aqui o caso do Kandinsky, e aí eu vou acelerar um pouco por causa do tempo mesmo, né? Porque o espiritual na arte. O Kandinsky também ele vai ser muito influenciado pela teosofia, colocando aqui que na teosofia ele coloca, tem uma relação diferente aí quando a gente pensa na nossa religião judaico-cristã. Existe um momento em que as coisas são feitas, né? Tá lá, ela está escrito lá de que no princípio Deus, né, criou o céu, a terra e vai construindo. Para os hindus, que é onde a teosofia ela é o orientalismo traduzido assim pelo europeu, né, para o europeu. Então, para os hindus, tudo sempre teve pronto. Não existe essa relação com a criação, ela não existe porque sempre Deus já fez. Quando chegou aqui, tudo já estava pronto. Tá? Assim, é claro que eu estou resumindo muito aqui essa ideia. E aí a gente coloca uma questão para a pintura que seria o quê? Então, o que o artista faz? Será que o artista é criador, se não existe pintura? E o que o Kandinsky vai fazer e vai trabalhar é com uma relação de harmonia, sabe? A harmonia com o absoluto, né? Os hindus eles
usam esse termo, né? Não usam tanta questão de Deus, mas usam o absoluto. Então, Kandinsky vai trabalhar com essa questão do absoluto no mergulho interior. E é por isso que ele trabalha a arte abstrata, porque dentro desse mergulho interior é como se fosse um sonho, né? Assim, um exemplo que a gente poderia ter, que às vezes as formas vão, e é infinito também, né? A gente vê nas obras do Kandinsky que isso e eu acho que é uma solução interessantíssima que ele consegue para conseguir alinhar o que ele pretendia com a arte, que ele pretende, né? E botou em prática com a arte, com essa experiência do ser humano, que é essa harmonia com o absoluto, né? Então, quando a gente olha os trabalhos, eu acho que quando a gente pega essa relação com esse tema, quando a gente pensa assim, não, se a gente for querer interpretar as pinturas por esse caminho, eu acho que ela tem um entendimento melhor, né? Eu acho que a gente tem uma compreensão melhor do que ele está se propondo. Um cara também, que eu acho um cara, desculpe, né? O São Francisco, aqui tem as vestes deles que eles guardaram lá, né, na Basílica de Assis, que foi também depois uma pessoa que me impressionou muito, que é São Francisco, que é o fato dele... E aqui tem um trabalho que ele chama, né, o Cântico das... Esse trabalho representa o Cântico das Criaturas, que ele abre dentro, nesse pensamento cristão de integrar os elementos da natureza, sabe? Isso também não existia. Então, a gente vê ali o fogo, o sol, o vento, né? O irmão Sol, o irmão Lua, né? De botar como se fossem entidades dentro de uma questão global, sabe? Quer dizer, então a gente vê a natureza como um todo. Nós não somos partes isoladas e que a gente faz parte também desse movimento, né? Então, todas essas histórias, eu aqui também, né, tem uma parte dele ali junto com a natureza de São Francisco, né, que são muito bonitos, que as pessoas não vão ouvi-lo e ele vai pregar no campo e aí as aves vêm ouvi-los, né? Vêm ouvi-lo. E eu acho que isso é muito bonito, que mostra também dessa integração que a gente está comentando, que a gente está falando também, a natureza está ouvindo, né? E aí, para terminar, uma relação de tempo aqui, né? E fazer uma homenagem, porque nós estamos aqui no ano inaciano, né? Que está completando 500 anos da Companhia de Jesus, e esse mês também, né? 31 de julho, que é Santo Inácio, né? Eu trouxe aqui esse trabalho que eu comecei a estudar o Beuys, quando eu estava fazendo o mestrado, eu comecei a estudar o Beuys porque ele era um artista que morreu em 1980, eu acho, na década de 80, quer dizer, é mais recente, que ele tem uma história mítica quase, né, muito grande. A gente nem sabe direito se o que ele conta é verdade, mas ele consegue criar uma aura a respeito dele muito intensa. E ele tem umas frases assim que são muito fortes, que eu também sou solidário, por exemplo, quando diz que todo homem é um artista, né? Isso numa época, numa tradição que vem do romantismo, de que o artista geralmente é um ser diferenciado dentro da sociedade. E ele muda dizendo que não, que todo homem é um artista. E tem uma outra frase que diz também que os artistas são os últimos xamãs da sociedade contemporânea, como se a gente estivesse perdendo muito dessa questão da imaginação. A sociedade contemporânea ela é muito prática, né? Muito pragmática. A gente vê que o dinheiro fica muito à frente das coisas e essa questão da imaginação, do sonho, né? da criação vai ficando um pouco de lado. E ele conta que ele vai a Manresa, não sei se pronuncia assim, e vai visitar vai fazer os caminhos de Santo Inácio, porque ele também consegue esse livro, né, que são os exercícios espirituais, e vai lá. E quando ele vai, ele tem lá uma visão e começa a fazer uma série de trabalhos, é uma performance, e que a gente depois pode ver pela internet, que faz essa relação com Santo Inácio, né? E aqui esse medalhão que tem lá, né, o medalhão do Antigo Crucifixo que tem na Basílica, eu acho, não sei se é Basílica, né, aqui, né, conserva na Santa Gruta de Manresa, ele vai trabalhar quando ele faz a performance, a gente vê que existe uma semelhança muito grande
eu acho que quando eu falo assim da gente buscar a essência dos trabalhos, e ele vai fazendo um desdobramento em cima dessa experiência que ele tem com o Santo Inácio. Eu acho bacana, porque às vezes a gente vê um desvínculo muito grande, que pensa assim, arte contemporânea, e que parece que ela está muito dissociada, fazendo um rompimento cultural até, mas também não é bem assim, sabe? Eu acho que, no caso do Beuys, ele vê assim, de uma forma positiva esse resgate de que, inclusive, quando ele vai buscar lá, quando ele vai, né, para esse entendimento pessoal. E como ele diz que Santo Inácio teve essa revelação, né, que ele queria então saber se ele poderia ter novamente essa revelação. Eu trouxe só esse exemplo porque, às vezes, a gente não é na forma que a gente procura trabalhar, mas na essência do que está sendo colocado, né? Então, essa é uma forma que eu tenho de fazer uma homenagem assim, tanto ao religioso quanto o artista, e mostrar que a gente não está tão assim, quando pensa na arte contemporânea, a gente não está tão separado. E uma das coisas que eu acho bacana na arte, quando a gente pensa na criação, finalizando, é que isso é democrático, sabe? Todos nós temos capacidade criativa que ela se manifesta em diversidade. O problema é que a gente achar que ela só acontece nas artes, e não é verdade. Ela acontece em vários momentos. Eu acho fantástico, eu estou fazendo, né? Estou fazendo uma obra no ateliê, e eu acho interessante como é que o pedreiro, às vezes, como é que ele vai resolver isso? E ele vai e resolve, inventa, sabe? Ele tem assim, um desprendimento, e aquilo eu acho que é fantástico, porque é da gente, sabe? Eu acho que se me perguntasse assim, qual é a maior característica do ser humano, eu diria que é essa capacidade de criação. Não é de pensar na relação da beleza, nem de fazer, né? Até porque o que é belo e o fazer, eu acho que quando a coisa é criada, ela nem aceita, sabe? Porque é muito diferente, a gente tem que codificar, e é dito isso, quando vem uma coisa nova para o mundo, quando uma criação vem para o mundo, é como se a gente alargasse a nossa realidade, tá? É como se a humanidade como um todo tivesse um ganho, sabe? A fronteira se amplia, né? Então, era isso que eu tinha a dizer aqui, novamente. Agradeço a